Fala my people, Chico Bro aqui falando com vocês. Bem-vindo ao primeiro episódio de... Bom, não sei o que isso é ainda. Vai ser um podcast, um vídeo ensaio, um pod ensaio. Enfim, coloque seu fone, dê aquela sentada gostosa em um lugar confortável e aproveite. CLT. Hoje em dia eu vejo muita gente falando que sonha em sair da CLT. Outros que ainda nem começaram a trabalhar falando que não querem ser CLT de jeito nenhum. E tem eu. Eu era um desses que não queria entrar para CLT de jeito nenhum. Porém, a vida foi acontecendo e de repente eu estava fazendo minha mala, prestes a mudar de cidade para começar a trabalhar de carteira assinada em uma empresa milionária com restaurantes em quase todo o Brasil, menos na minha cidade. Já comecei como? Já comecei me lascando, tendo que abandonar tudo e todos. E nessa eu fiquei praticamente 5 anos nessa empresa, trabalhando como CLT de escala 6x1. O que, convenhamos, é bem puxado. Tá, teve coisas maravilhosas também, não posso ser hipócrita. Por exemplo, a empresa dava moradia, alimentação, não era das melhores, mas para quem estava literalmente passando fome como eu, cada uma daquelas marmitinhas era um banquete. E tudo isso praticamente de graça, fora o vale alimentação e um bônus que a gente tinha lá para gastar no restaurante. E eu, no meu auge dos meus 20 e poucos anos, sem mulher e sem filho, tinha meu salário limpo. Então sim, teve muitas partes positivas. Eu tive muitas partes positivas trabalhando lá como CLT. E sinceramente essas partes positivas fazem falta até hoje. E do lado ruim, bom, como eu disse, a carga horária de 6x1, que na teoria, mas só na teoria, deveria ser de 8 horas e 20 trabalhada por dia, mas sempre acabava sendo mais. O trabalho era exaustivo, os colegas chatos. Claro, tinha gente legal também, inclusive ainda tenho contato com esses que eram mais legais e que eu tinha uma proximidade maior. Mas a maioria, well. Esqueci de um detalhe. A empresa fornecia a moradia, mas não é uma casa inteira só para você, não. É uma casa para você e seus 20 colegas de trabalho. Privacidade era algo que simplesmente não existia ali. Homem, mulher, todos juntos, na mesma casa. Só era separado por quarto. Tipo, quarto dos meninos e quarto das meninas. E o banheiro também era separado. O resto era tudo compartilhado. Não é basicamente uma pensão. E bom, como moravam homens e mulheres tudo junto, e o fluxo de pessoas pedindo contas e pessoas sendo contratadas eram constantes. Você já deve imaginar o que rolava lá. Rolavam coisas. Yeah, bro. I'm talking about sapecagens. Inclusive, minha primeira namorada eu conheci nesse ambiente. Algo que eu não me esqueço até hoje, e logo na minha primeira semana na casa, eu tive o azar de acordar com um casal fazendo coisas libidinosas na beliche de baixo da que eu dormia. Acordei com a beliche balançando, gemidos, e depois a menina saiu de fininho no quarto, achando que ninguém ia perceber. Pra dormir era difícil também, pois a grande maioria chegava em casa depois da meia-noite e os caras ficavam a madrugada conversando, pois era o único tempo que a gente tinha livre, com todos reunidos. Aí a gente ia dormir por volta de umas 3 ou 4 horas da manhã. Alguns acordavam 11 horas para trabalhar, outros meio-dia, outros 2 da tarde. Cada um tinha seu horário. Mas na parte da manhã era o único momento que a casa ficava em silêncio, porque estava todo mundo morto do dia anterior. E nos últimos 5 anos, grande parte da minha vida foi isso: acordar, passar o dia todo dentro do restaurante e só sair de lá depois da meia-noite. E restaurante, cozinha, essas coisas não tem nada a ver comigo, eu nunca gostei. Eu me lembro que eu ficava em um ponto específico lá que dava pra ver a rua, ver uma pracinha que tinha próximo do trabalho. E eu ficava olhando familiares no dia de domingo, às vezes até no dia de semana mesmo. Tipo, tendo um lazer, brincando com seus filhos no parquinho, saindo com a namorada, com o cachorro, os jovens se divertindo, conhecendo a cidade e eu ali. Naquele loop infinito de acorda, trabalha, volta pra pensão, dorme, acorda e começa tudo de novo. No começo ok, era tudo novo, mas quanto mais o tempo foi passando eu fui percebendo como era a maioria das pessoas que estavam ali ou como ficavam. Lembra do benefício de ter o salário só pra si? Então, mesmo assim, a maioria não chegava ao fim do mês com algo no bolso. O clima era extremamente estressante, era tenso. O clima de lá mexe com a mente. As pessoas torravam seu salário em dias, alguns com drogas e bebidas e coisas fúteis, pois era tudo uma forma de gritar socorro, uma forma de preencher o vazio ou fugir daquela realidade.
todos longe de casa, da família, morando no emprego e visitando a, entre aspas, casas. E você tinha que aguentar xingo todo santo dia e ficar calado, pois se você rebatesse você era punido. Se você chegasse atrasado, você levava xingo e era divertido. E quanto mais o tempo passa, mais essas advertências têm peso, pois se você tiver mais de 3 advertências, você simplesmente pode tomar uma justa causa. Imagina trabalhar por 4 ou mais anos e sair sem nada. E acredita, eu vi isso acontecer. Um colega que tinha 6 fucking anos tomou justa causa. Ele tinha desenvolvido sérios problemas com bebidas e drogas por causa do ambiente tóxico que a empresa tinha. O cara saiu com a conta zerada e ainda sem nenhum direito. 6 anos jogados fora. 6 fucking anos jogados fora. E no começo, meus primeiros meses eu era um desses, eu torrava tudo, meu dinheiro, mas depois eu fui percebendo com quem eu estava me metendo e o que eu estava me tornando. E eu também já não aguentava mais aquele lugar e queria dar um jeito de sair. Me afastei de todos, comecei a fazer as coisas que eu acreditava. Não quero parecer o coach chato de trabalha enquanto eles dormem e blá blá blá. Mas muitas vezes eu ficava em casa enquanto meus amigos saíam na folga para se distrair de alguma forma. Alguns iam pro shopping, outros iam simplesmente em BH. Não tô falando que é errado você pegar o seu dia de folga para sair e tomar uma, até porque estamos no Brasil e querendo ou não, isso faz parte da nossa cultura. Mas, como eu queria e precisava me concentrar, muitas vezes eu deixava isso de lado. E quando eu saía, às vezes eu postava nos stories e as pessoas tinham a ideia de que minha vida estava maravilhosa, de que eu vivia saindo. Mas aquilo não era nem 5% da vida que eu levava lá. Na grande parte do tempo eu estava trabalhando, preso em uma cozinha minúscula com várias pessoas, fazendo trabalho extremamente chato e repetitivo, recebendo ordens, xingo e até mesmo ofensas, assédio moral, piadinha de colega de trabalho. E todos à minha volta pareciam ter aquela mentalidade de peão de fábrica, repositor de supermercado. Alguns realmente gostavam de trabalhar ali e simplesmente pareciam não ver nada além daquilo. E é claro, não estou desmerecendo quem trabalha como um peão de fábrica ou repositor de supermercado, mas eu estou dizendo que as pessoas ali simplesmente se acomodaram naquela realidade. A grande maioria não fazia nada além. Alguns me zoavam quando me viam estudando ou vendo os vídeos que iam me agregar alguma coisa, enquanto a maioria só ficava no TikTok e no Instagram vendo memes ou jogando no tigrinho e depois voltava para a rotina de trabalho. E é claro que eu não estou falando que não pode fazer isso. O problema é que para a maioria ali era só isso. E depois de um tempo, quando eu decidi que eu queria ser home office e comecei a fazer minhas coisas em segredo, e eu comecei a fazer meus primeiros trocados online sem precisar de tigrinho, as mesmas pessoas que me zoaram quando viram eu estudando vieram me perguntar como eu fazia. Vieram me perguntar como eu fazia para chegar no fim do mês e não estar totalmente duro. E bom, acredito que o meu segredo foi a mentalidade. Eu sei que é tentador fazer algo quando todo mundo à sua volta está fazendo aquilo, mas eu resisti a esse efeito manada e fui pelo caminho mais solitário, fazendo o que quase ninguém estava fazendo. E eu digo quase porque tinha algumas pessoas ali que eu percebi que também tinham enxergado fora dessa Matrix. E eu me aproximei mais desses e me afastei dos outros. Hoje, com alguns meses que eu finalmente consegui sair daquele ambiente, infelizmente não da forma que eu poderia ter saído, porque eu também perdi muito tempo e dinheiro com coisas erradas por lá, mas agora eu estou nesse momento aqui, morando com meu irmão, sobrevivendo 100% do digital, não tem mais subchefe desesperado gritando merda, não tem ameaças de advertências, não tem mais adultos com piadinhas de quinta série o tempo todo. Agora tenho uma liberdade maior, privacidade, e eu consigo estar no meio daquela pessoa lá no lazer no parque, quando eu quero. E não tenho mais o salário fixo, o dinheiro que entra não é mais 100% livre para mim, não como de graça, mas a paz que eu tô tendo não tem preço. A quantidade de tempo que eu tô tendo para investir em mim e aprender sobre as coisas que eu gosto simplesmente não tem preço também. E claro, nem tudo são flores. Como eu disse, eu não tenho uma renda fixa. Se um dia eu precisar voltar para o CLT, voltarei sim, agora com mais bagagens, mas sempre com aquela mentalidade de melhora que eu tinha desde o começo. Mas e você? Trabalha na CLT? Como é a sua experiência? Conta pra gente aí. Eu quero muito ver a experiência de vocês.
Ou se você já saiu, conte pra gente como você fez para sair. Ou se você ainda nem começou a trabalhar, compartilha aí qual que é os seus planos. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui para me ajudar e vai me ajudar a eventualmente não voltar para o CLT. Deixa aquele like, pois ajuda o YouTube a entender para quem ele deve entregar os meus vídeos. With all being said, I think it is time to go.